Recentemente, parlamentares da base do governo federal e o próprio presidente Jair Bolsonaro se envolveram em mais uma polêmica. Dessa vez por receber a deputada alemã Beatrix von Storch, que pertence ao Partido Alternativa para a Alemanha, um partido extremamente envolto em inúmeras polêmicas e por manter uma postura extremamente reacionária. A parlamentar é neta de Lutz Graf, que foi um dos ministros da Alemanha nazista. Inclusive, após o suicídio de Hitler e de Joseph Goebbels, esse ministro tentou, por assim dizer, manter uma espécie de resistência ao norte da Alemanha. O outro avô da deputada, inclusive, também fez parte da própria SA, um dos grupos milicianos de maior ascensão já na década de 30. Isso, por si só, não deveria ser nenhum tipo de problema, afinal, nenhum indivíduo deveria pagar pelos erros de seus antepassados, mas, estranhamente, não só a parlamentar, mas toda a base de seu partido está sendo investigado na Alemanha por aproximações a grupos neonazistas, por incitação à violência e xenofobia. O que mais espanta nesse episódio é a capacidade do governo federal de se colocar a todo momento em situação de suspeição. Porque mesmo que eles desconsiderassem as acusações que são feitas à parlamentar alemã, seria extremamente prudente e razoável que esse tipo de encontro não ocorresse, pelo menos nesse momento. Não é possível que o governo não tenha uma espécie de gestor de crises, o que nos dá a entender que esse tipo de encontro fazia, sim, parte de uma agenda política. Outro ponto que também causa muita estranheza é a profunda ignorância de Bolsonaro em relação ao Holocausto e as bases do antissemitismo, especialmente o antissemitismo contemporâneo. Bolsonaro já chegou a fazer diversas afirmações erradas a respeito do nazismo, disse que o Holocausto poderia ser perdoado, e inclusive em relação a Beatrix, a essa parlamentar alemã, falou não haver nenhum tipo de problema, pois segundo ele, ela havia sido eleita em um processo democrático, desconhecendo assim que o próprio nazismo ele ascendeu ao poder também pela via democrática. Afinal, Hitler ele não foi nomeado chanceler a partir de um golpe. O que já me fazia pensar que as bases de apoio ao presidente estavam extremamente contaminadas de indivíduos com ideais nazifascistas e que, no melhor dos cenários, o próprio presidente estaria sendo mal assessorado. Porém, se traçarmos uma cronologia das manifestações públicas, não só de Bolsonaro, mas daqueles que o cercam, isso vai, num primeiro momento, nos remeter a 2012, quando, em uma entrevista ao programa CQC, Bolsonaro chega a citar ao repórter Guga Noblar o historiador David Irving, que foi um dos maiores negacionistas do Holocausto até a década de 90. Ainda no programa CQC, Bolsonaro chega até mesmo a elogiar as conquistas de Hitler como general e, já como presidente, é em seu governo que o secretário da pasta da cultura, Roberto Alvim, parafraseia Joseph Goebbels, Goebbels esse que não só foi ministro da propaganda nazista, mas quem arquitetou a fatídica Noite dos Cristais em novembro de 1938. Recentemente também tivemos Felipe G. Martins, investigado por utilizar simbologias que remetem a supremacistas brancos, ou a própria SECOM, que estampou em uma de suas propagandas a frase "o trabalho liberta", essa frase que estava gravada na entrada do campo de Auschwitz. Notem, todos esses exemplos, se fossem colocados de formas isoladas, obviamente poderiam sim fazer parte de uma coincidência retórica. Mas como essas manifestações passaram a se tornar recorrentes, é óbvio que isso passa a ser mais do que um alerta para todas as instituições. Para piorar ainda mais, Adriana Dias, que hoje é uma das grandes pesquisadoras de células neonazistas no Brasil, encontrou em suas pesquisas nesses sites extremos uma carta de Bolsonaro dirigida a esses grupos. Ainda há ali toda uma investigação para entender se essa carta também havia sido direcionada a outros setores, né, da sociedade, mas é algo que é preciso sim estar bem atento. Hoje nós já podemos afirmar que há sim na base do governo
elementos que influenciam a alta cúpula com ideais supremacistas e nazifascistas. É preciso apurar se esses políticos que estão replicando essas ideias o estão fazendo sem se dar conta ou se há sim uma interação sombria com esses grupos extremos. A argumentação de que o governo apoia Israel, ela não se sustenta, uma vez que os próprios nazistas, inicialmente, eles evitavam perseguir os judeus, mas isso porque tinham o receio de como que a comunidade internacional poderia enxergar determinadas perseguições a esses grupos. A toda a base do governo fica aqui um provérbio romano. A mulher de César, ela não tem de ser apenas honesta, mas também precisa parecer honesta. Fiquemos de olho.